Graças e paz, queridos, esse é mais um vídeo de avisos e hoje eu quero compartilhar com vocês o que está em Tiago 1, no versículo 27, diz assim: Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. O que eu quero te dizer é que Deus, Ele espera de nós uma religião que não seja conhecida aí fora na internet, que não seja conhecida por termos grandes templos, uma música boa. O que Deus Ele considera como uma religião pura e verdadeira é uma coisa muito mais simples, é se importar com o próximo. E quando você oferta no nosso ministério, você está cumprindo esse propósito pelo qual nós nos reunimos como igreja e pela qual nós proclamamos o nome de Deus, que é nos importarmos com o próximo. O seu investimento em missões, o seu investimento na nossa igreja tem feito a diferença, queridos. Você não imagina o tanto que o seu doar para esse ministério faz a diferença na vida das pessoas. Muitas pessoas têm sido abençoadas por essa igreja, tanto pelas lives que a gente tem feito, quanto pelos cultos presenciais, quanto pelos projetos que nós apoiamos e investimos. Então, eu te desafio hoje a entender que a verdadeira religião não está em coisas que nós temos, mas está naquilo que nós somos e fazemos, que é se importar, nos importarmos com o próximo, com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que precisam. Então, hoje eu quero que você entenda que talvez você não tenha algo para doar de valor financeiro, mas você pode orar por alguém, você pode dar um abraço, e isso também é uma oferta, amém? Então, o que eu quero deixar hoje pontuado para você é que existe uma religião que Deus espera que nós possamos praticá-la, que é nos importarmos com aqueles que precisam, dar uma mão, um abraço, entenderam? Então, diante disso, eu quero agora te desafiar a investir no nosso ministério. Você que está aqui no nosso culto presencial, nós temos as contas aqui, se você quiser fazer uma transferência agora aí do seu celular, e tem um QR Code que aparece aqui no alto da sua tela. Você pode apontar o seu celular, que vai te levar para um site, e você pode fazer a tua oferta via cartão de crédito. Você que está assistindo online, a mesma coisa vai aparecer para você, as contas e o QR Code. Você pode fazer a sua oferta, o tanto que você sentir no seu coração hoje para o nosso ministério, amém? Eu queria que você orasse pelos nossos projetos missionários, os pastores Neide da Vila da Amazônia, o Antivírus Brasil, para que nós possamos avançar nesse momento que o mundo tanto precisa, nós possamos fazer a diferença, amém? Então, um breve aviso para você: nós temos cultos presenciais todos os domingos às 19 horas e temos essa transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook às 19 horas também, simultâneo. E às quartas-feiras, nosso estudo bíblico Formando Faróis, no nosso canal do YouTube, às 20 horas. Então, nós te esperamos lá, eu te espero online e espero aqui presencialmente. Um grande abraço e até a próxima. Graça e paz, queridos, esse é mais um Formando Faróis, eu sou o Bruno e hoje é um privilégio, como eu sempre falo, muito grande de poder compartilhar com vocês o que Deus tem revelado ao meu coração. E hoje eu quero trazer uma palavra com o tema ação e reação. Mas antes de falar com vocês, eu queria só lembrá-los que todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos um culto especial aqui e você é o nosso grande convidado. Eu queria que você privilegiasse esse tempo que você tem, sabe? Tratasse isso como uma chance única que você tem para poder aprender da palavra de Deus. Nós temos um estudo bíblico todas as quartas-feiras, então você é o nosso grande convidado, você é o motivo pelo qual nós temos feito esse trabalho. Então, todas as quartas, se você puder, tire às 20 horas da noite para estar aqui conosco. Nós estamos por enquanto online, né? Mas em breve nós estaremos de volta aí no nosso culto IDF aqui na igreja. Amém? Antes de começar, eu queria orar com vocês. Se você puder abaixar sua cabeça agora, antes de você pegar lá a sua Bíblia, eu queria orar para que nós pudéssemos entrar na presença do Senhor nesse momento, amém? Pai, nós oramos agora, Jesus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nós colocamos, Pai, aquilo que nós somos, Pai, na Tua presença. Eu te peço, Deus, que o Senhor invada cada pessoa que está assistindo agora, a mente de cada um, Senhor. Pai, trazendo a paz, trazendo a calma. Pai, eu sei que talvez possa ter sido um dia desafiador para nós, mas hoje, Pai, eu te peço que o Senhor venha, Senhor, e o Senhor traga o renovo e traga uma nova revelação a cada um, uma palavra de refrigério, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, pega o seu caderno agora, pega o seu bloco de notas, nós vamos falar sobre um tema chamado ação e reação. E para começar, eu queria abrir com vocês lá em Marcos, no capítulo 5,
a partir do versículo 21, beleza? Vamos lá, Marcos 5, a partir do capítulo 21. Nós vamos ler duas histórias que se conectam completamente, duas histórias que estão entrelaçadas. Então, a partir do versículo 21 do capítulo 5 de Marcos, nós temos a história do poder de Jesus sobre a doença e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, ou um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e põe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão tocou no seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no manto? Responderam os discípulos: mestre, vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo do que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Um texto até conhecido por várias pessoas aqui que estão assistindo essa palavra de hoje, né? É uma história de Jairo e daquela mulher com fluxo de sangue que não se fala o nome dela, mas nós conhecemos a história dela, né? Eu quero começar trazendo uma reflexão para vocês sobre como o reino dos céus funciona, como o reino dos céus ele trabalha. Nós sabemos que o reino dos céus ele é um reino reativo. O tema de hoje é ação e reação. Isaac Newton, um grande cientista, um grande físico, disse certa vez que para toda ação existe uma reação de igual ou de maior intensidade. Na verdade, Isaac Newton estava compartilhando um princípio do reino, porque a palavra já dizia que tudo que você planta, você colhe. Isso significa que tudo que você age, existe uma reação contrária àquilo, existe uma resposta. E o que eu quero te trazer hoje para a sua mente, para que você grave no seu coração, é que Deus quer te levar a ser uma pessoa que comece a agir de maneira diferente, comece a entrar em novos lugares, comece a entrar em novos lugares de sonhos, de atitudes, de pensamentos, para que o reino dos céus ele possa reagir aos teus sonhos, ele possa reagir aos teus propósitos, ele possa reagir às tuas atitudes e coisas novas começam a acontecer, porque o reino dos céus ele é mais reativo do que ativo. O reino dos céus ele responde àquilo que você declara, o reino dos céus ele responde àquilo que você acredita. Então o que eu quero te trazer hoje é que Isaac Newton ele disse certa vez que para toda reação, ou para toda ação, existe uma reação igual ou maior, de maior intensidade. E eu quero trazer a história dessas duas pessoas. Primeiro de Jairo. Jairo, como a própria palavra diz, ele era um dos importantes da sinagoga. O que isso tem de chave nesse texto aí, queridos? É que Jairo, mesmo sendo uma pessoa importante, mesmo ele ocupando um lugar de destaque na sociedade, ele era um dos principais da sinagoga, era um cara que tinha prestígio onde ele fosse, ele tinha crédito na praça. Mas o que eu quero te dizer é que, mesmo Jairo sendo tudo isso que a palavra apontou aí, né, trouxe como um ponto importante, Jairo chega aos pés de Jesus e se prostra. E fala assim: Jesus, se o Senhor tocar na minha filha, ela está morrendo, ela pode ser curada e pode ser salva. Então, o primeiro ensinamento, eu quero que você escreva aí, se você puder anotar, é que Jairo, ele reconhecia a soberania de Cristo na vida dele. O que eu quero te dizer é que o céu, ele é reativo. Mas antes de qualquer reação do céu, nós precisamos entender quem Jesus é e a soberania que Jesus carrega. Jairo, mesmo sendo um dos importantes do reino, da sinagoga, ele
conseguia enxergar a soberania de Jesus, a ponto dele se prostrar aos pés de Jesus. Imagina um homem importante chegando aos pés de Jesus e se prostrando e as pessoas sem entender. Nossa, como que um cara tão importante chega aos pés de Jesus e se prostra assim? Esse Jesus deve ser alguma coisa. Então Jairo, ele sabia quem Jesus era. Você hoje sabe a soberania que Jesus exerce na sua vida? Qual é o tamanho da soberania de Jesus na sua vida? Essa é a pergunta que eu te faço agora. E aí eu trago algumas pessoas que agiram de maneira ousada na presença de Deus e Deus ele responde a essas pessoas. Eu quero que você grave esses 3 personagens. O primeiro é Jairo, obviamente. O segundo é a mulher com fluxo de sangue, 12 anos. E o terceiro, Bartimeu. Vocês conhecem a história de Bartimeu, do cego? O homem que agiu e chamou a atenção de Jesus. Sabe, queridos, poucas vezes eu vejo Jesus na Bíblia indo sem ser convidado, entrando sem ser chamado. Sempre existia um propósito, sempre existia alguém que chegava até Jesus e pedia algo e algo era feito. É tão verdade que a palavra fala assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e você vai achar, bate e vai se abrir para você. Ou seja, o reino dos céus ele diz mais respeito a reações do que a ações. Então eu te digo, o que você está precisando fazer hoje para que o reino dos céus ele faça algo por você, para que Deus ele possa agir na sua vida? O que você está precisando tomar de atitude agora, nesse momento, nesse exato momento, para que as coisas comecem a fluir na sua vida? Então, primeiro tópico que eu queria que você anotasse é que o céu ele é reativo. Repita comigo assim: o céu é reativo. Por que eu te falo isso? Porque Deus ele está interessado naqueles que o buscam. Deus ele está, eu não digo esperando, mas quando você busca Deus, ele te responde de prontidão. Olha o que Salmos, no capítulo 51, no versículo 17 diz. Eu quero ler com vocês aqui, Salmos 51, 17. Vamos abrir lá? Pega a sua Bíblia, se você puder aí, e abra em Salmos 51, no versículo 17. Vamos lá. Salmo 51, 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Glória a Deus. Queridos, Deus não despreza um coração que o busca. Deus não despreza uma pessoa que chama por Ele. Deus não vai desprezar uma pessoa, por pior que ela seja, que chega com o coração de arrependimento a Deus e fala: Deus, eu preciso do Senhor. Hoje eu preciso de uma resposta tua. Hoje eu preciso de um renovo seu. Hoje eu preciso que o Senhor venha na minha vida e faça coisas novas. Hoje eu preciso de uma cura no meu espírito, Senhor. Eu não sei se você está passando por momentos terríveis nesse ano. Eu passei por momentos difíceis, dificílimos. Coisas que eu nunca imaginei viver, esse ano eu vivi. Mas quando você busca Deus, você encontra. Você encontra a força que você precisa, você encontra as respostas que você precisa. Basta apenas entender esse princípio básico, que o céu é reativo. E Deus não despreza um coração que o busca com arrependimento e contrição. Então eu te dou uma dica: se você está hoje achando que Deus está longe de você porque você está pecando ou você está errando, eu quero te dizer uma coisa: aproveite esse momento para se arrepender e buscar a Deus, porque Deus está esperando você ali. Ele está de braços abertos para que quando você tome essa atitude, Ele possa reagir em seu favor. Amém? Segunda coisa que eu quero que você anote aí. O primeiro é que o céu é reativo. E dentro disso tudo, eu comecei falando que Jairo, mesmo sendo uma pessoa importante, ele reconhecia a soberania de Deus. Queridos, não tem negociação. Nós precisamos entender a soberania de Deus nas nossas vidas. Caso contrário, as coisas que nós esperamos que aconteçam e que Deus faça, talvez elas não venham, porque Deus, Ele age num ambiente onde existe honra ao nome dele. Você precisa entender quem Deus é, você precisa entender a soberania de Jesus, eu preciso entender. E a partir do momento que eu faço como Jairo, eu me prostro aos pés de Jesus, as coisas acontecem.
E aí, Bruno, o que tem a ver a mulher com fluxo de sangue com Jairo? Isso é muito interessante porque é o segundo tópico que eu quero compartilhar com vocês, que a esperança, a atitude certa traz esperança. Então anote isso aí. A primeira é, o céu é reativo. A segunda é, a atitude certa traz esperança. Você não imagina como as suas atitudes, elas influenciam o meio que você vive. Eu aprendi na escola, na faculdade e nas aulas de sociologia que o homem ele é produto do meio, né? O meio forma o homem, o meio constrói o homem. Mas eu te digo também, e faço uma vírgula nessa frase, que o homem ele pode até ser produto do meio, mas o que o homem é, transforma o meio. Então, se você é uma pessoa que entende como as suas atitudes elas vão influenciar na reação do reino dos céus na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, você começa a pensar como você está fazendo as coisas, como você está agindo. Porque o que eu quero te dizer é o seguinte, que a história de uma mulher foi transformada porque um homem chamado Jairo teve a coragem de se prostrar aos pés de Jesus e de fazer um convite. Jesus, vamos à minha casa. O senhor pode ir na minha casa e orar pela minha filha? Ela está precisando, ela pode morrer. Aquele convite, aquela atitude de Jairo foi essencial para que Jesus passasse por aquele caminho e se encontrasse com aquela mulher com fluxo de sangue. Você não imagina a transformação que foi feita naquela história de duas pessoas. Uma pessoa que agiu em prol da sua filha e uma pessoa que foi abençoada porque uma pessoa anteriormente, Jairo, agiu em prol da sua filha. Então o que eu te digo é, as atitudes que você tomar em Deus hoje, elas vão influenciar a vida de pessoas, elas podem mudar a vida de milhares de pessoas. As suas atitudes podem influenciar na vida de milhões de pessoas. Basta apenas você entender que você não está só no mundo e aquilo que você faz influencia pessoas em lugares que você nunca imaginou. Eu tenho algo interessante porque eu sou compositor, sou músico, vocês sabem disso, muitas pessoas que me acompanham. E às vezes eu não imagino o tamanho da responsabilidade que Deus colocou nas minhas mãos quando eu escrevo uma canção. Às vezes eu vejo uma música minha e eu pesquiso lá nas redes sociais onde elas estão sendo ouvidas. Você sabia que tem música minha tocando no Japão hoje? Agora, nesse momento? Olha que interessante. Como que uma pessoa de uma cidade simples de Brasília pode escrever uma música que está sendo tocada no Japão, a milhares e milhares de quilômetros da minha casa? O que eu quero te dizer é que as suas atitudes, elas podem influenciar o mundo todo. Então, tome hoje decisões sábias, tome hoje decisões que podem trazer esperança para o mundo. Sabe, é o segundo tópico, que as atitudes certas trazem esperança. A atitude de Jairo, humana, de ir atrás de Jesus para que Jesus curasse a sua filha, foi uma atitude essencial para que aquela mulher estivesse no caminho que Jesus passava. Então, uma coisa que eu quero te dizer é que, queridos, aquela mulher ela já tinha gasto tudo que ela tinha, todas as suas posses. E para você ter um contexto, eu quero contextualizar você, uma mulher, nos dias de menstruação dela, os dias de hemorragia dela que ela tem ali, num contexto judaico, ela é considerada impura, imunda. Então o que era feito? Ela ia para um quarto, ela ficava isolada, a louça dela era separada, a roupa dela era separada, ela não podia ver os familiares, ela não podia ver o marido dela, ela não podia ver os filhos dela, ela não podia ver os amigos, ela não podia sair. E ainda depois, no período que ela ficava do ciclo menstrual dela ali, ela ainda tinha um tempo para se purificar, para voltar no contexto social. Então imagina você ficar 12 anos recluso dentro de um lugar onde você não podia sair para um restaurante, onde você não podia ver seus amigos, onde você não podia ir para a igreja, onde você não podia trabalhar. Imagina a vida e a cabeça daquela mulher. Ela já não tinha mais esperança porque ela já tinha investido todo o seu dinheiro com médicos, com a medicina da época. Ela já não tinha mais esperança de ter de volta o seu convívio social. Então imagina a cabeça da mulher ao pensar que 12 anos da vida dela ela já tinha perdido e que ela não tinha mais esperança. E ela consegue, por meio da atitude de Jairo, ouvir falar de um Jesus que curava. E ela entra no caminho que Jesus estava passando, sabe? Imagina a cena, que incrível. Eu não sei se isso te empolga, mas quando eu leio a história, eu fico pensando assim, cara, como que Jesus ele é maravilhoso, porque ele pega a história de uma mulher que estava
perdida há 12 anos, que estava sem esperança durante 12 anos, e ele consegue renovar aquela mulher. Mas o mais interessante é que a atitude de alguém que ela não conhecia influenciou no resultado final da vida dela. E é importante frisar que Jairo, mesmo sendo um homem importante da sinagoga, ele não chega para Jesus utilizando dos recursos que ele tinha. Sabe, queridos, até quando nós vamos agir nas coisas, no reino ou na nossa vida, baseado apenas nos recursos que nós temos? Sabe, Deus está mais interessado no seu coração do que nos recursos que você tem, do jeito que você fala, na roupa que você veste, no tanto que você dizima, oferta, no tanto de contato que você tem. Jairo em nenhum momento chegou para Jesus e falou assim: Jesus, vamos lá na minha casa para você ver a minha filha e eu vou te falar, Jesus, eu sou um homem importante na sinagoga, eu posso conseguir uma agenda numa igreja super top para você na sinagoga, onde você vai receber uma oferta. Jesus, eu posso colocar você no topo das paradas. Jesus, eu tenho contato, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu conheço uma pessoa do governo, você pode ter contato com um governador da cidade, pode poder pregar para ele. Jairo não chega com essa conversa para Jesus, entendeu? Porque para Deus isso não importa, queridos. O que importou foi o coração de Jairo falando assim: Jesus, eu sei quem o Senhor é. Eu me prostro hoje aos seus pés em sinal de reconhecimento da sua soberania. E a única coisa que eu te peço é: vai, toca na minha filha, por favor. E aquela atitude de humildade foi capaz de transformar a história daquela mulher com fluxo de sangue e da filha de Jairo. Então eu te pergunto, o que você precisa fazer hoje? Quais são os recursos que você tem confiado tanto, que você tem deixado de entregar nas mãos de Deus, esses recursos, e colocado em Jesus a sua confiança? Isso é um ponto muito importante para ser dito, queridos, porque o mais importante não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você é dentro de você, para que Deus possa fazer algo. Terceiro tópico e penúltimo aí, para a gente continuar o nosso estudo de hoje. Espero que você esteja sendo ministrado e sendo edificado pelo que eu estou falando hoje. Então, se você puder, pega o seu caderno lá, corre lá, eu sei que talvez não deu tempo de você pegar, pega lá e anote os dois últimos e eu vou repetir os dois primeiros no final da palavra, beleza? Terceiro tópico é: Jesus, ele reage às nossas atitudes trazendo uma resolução completa daquilo que nós esperamos. Imagina comigo, aquela mulher ela foi esperando em Jesus uma cura física. Só que o interessante é que Jesus, quando ele é tocado por aquela mulher, ele fala assim: opa, alguma coisa aconteceu em mim aqui, alguém tocou nas minhas vestes. E aí os discípulos falam: Jesus, mas olha isso, Jesus. Olha o tanto de gente, é impossível alguém não tocar em você. É impossível, não tem nem como você fazer uma pergunta dessa. E aí Jesus chega e fala: não, mas alguma coisa, saiu virtude de mim, algo foi feito aqui, alguma coisa aconteceu, foi disparado no reino dos céus. Sabe, queridos, porque as nossas atitudes, elas chamam a atenção do nosso Pai. Elas pegam e elas são interessantes para Deus. Quando você toma uma atitude de fé. E aí Jesus, ao ver aquela mulher, ele fala uma frase para ela. Ele fala: vá, minha filha, a sua fé te salvou. E ele usa uma palavra no grego que se chama sozen. O que isso significa? Uma cura e uma restauração completa de todos os aspectos da vida dela. Não era uma cura física apenas. Eu quero te trazer aqui uma outra contextualização. A primeira foi da mulher, quando estava menstruada, ela tinha aqueles problemas sociais ali para lidar, né? A segunda é: quando um judeu ele estava em um momento de ser considerado impuro, ou, por exemplo, quando a pessoa estava com lepra, e aí ela era curada. Primeiro que com lepra ela tinha que sair do arraial, ela tinha que sair da cidade, ela ficava do lado de fora dos muros, ou ela morria, ou ela se recuperava e voltava. Mas quando ela se recuperava, ela tinha que buscar o sacerdote, ou um mestre, ou um rabi, para receber a bênção rabínica da época, onde aquele rabi, aquele mestre, aquele sacerdote atestava a cura e falava: você está apto para voltar às suas atividades sociais, ao convívio social, né? Em tempos de corona, isso eu acho que está bem latente na sua cabeça. Nós temos ali o período de quarentena, né? Depois de um tempo,
você está apto a voltar ao convívio social. Então, o que acontece? Aquela mulher, ela recebe um atesto rabínico de Jesus, um atesto do mestre Jesus, falando assim, ó, ei, você veio aqui buscando cura física, mas eu vou te dizer uma coisa, além da cura física, eu estou restaurando hoje o seu convívio social, eu estou restaurando hoje o seu convívio com a sua família. Hoje você pode ir para sua casa e você pode dar um abraço no seu marido, hoje você pode voltar e dar um beijo nos seus pais. Olha que coisa incrível, querido. Jesus, ele não pega e ele só transforma o físico daquela mulher, mas ele pega aquela mulher sem esperança, aquela mulher que já tinha perdido as chances de viver já, e ele fala assim, ei, eu estou te devolvendo a sua vida, mas não é uma parte, é por completo. Isso é maravilhoso. Isso é poderosíssimo. Porque Jesus, ele se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida, sabe? Ela não tinha paz, ela era refém de uma agonia. Aos olhos de todos, aquela mulher era uma imunda, era uma amaldiçoada, né? A cama dela era imunda, as roupas dela, e ela tem uma cura completa de Jesus. Agora ela podia voltar para a igreja, agora ela podia ir no templo, agora ela podia ir no mercado, agora ela podia ir no shopping. Olha que incrível isso, queridos. E aí Jesus, ele dá essa bênção para ela, porque Jesus tem autoridade. Jesus chega e fala, ó, ei, você está curada por completo. É impressionante isso. Jesus libera uma bênção naquela mulher, 12 anos, de uma vida destruída. Jesus consegue, num toque, num momento, por conta de uma atitude de Jairo e por conta da atitude daquela mulher de acreditar e tocar em Jesus, independente das circunstâncias, independente se era difícil ela chegar até ele por causa da multidão. Ela foi, ela talvez caiu no chão, as pessoas pisotearam, mas ela conseguiu tocar em Jesus. Então o que eu te falo hoje é, você precisa tomar as atitudes para que Deus ele possa agir na sua vida hoje, agora, nesse momento onde você precisa. E por último, Jesus ele supera a ordem legal das coisas. Pensa comigo, se eu tenho uma caixa de 1.000 litros de água e eu coloco um copinho de esgoto dentro daquela caixa, água limpa, eu pego um copo de esgoto, pequeno, americano, com esgoto dentro, eu coloco dentro. Toda a água, os 1.000 litros de água serão contaminados. Porque a ordem legal das coisas é que quando o impuro toca o que é puro, o impuro contamina o que é puro. Mas com Jesus é diferente. Aquela mulher considerada impura, quando ela toca em Jesus, ela fica curada, ela fica pura. Sabe por quê? Porque nós carregamos aquilo dentro de nós que pode purificar o mundo. Então eu te digo, quando as pessoas elas chegam perto de você, se elas estão impuras, quando você tem um encontro com essas pessoas, aquilo que está dentro de você e é passado para aquelas pessoas, elas são purificadas, o mundo é liberto, o mundo é restaurado, o mundo é transformado por meio daquilo que você carrega. Então, saiba, o mesmo poder que saiu de Jesus, aquela virtude que saiu de Jesus e libertou aquela mulher, essa virtude pode sair de dentro de você hoje e pode curar pessoas, pode sarar pessoas, pode mudar histórias. Basta apenas que você entenda a soberania de Deus, entenda que os recursos que você tem nas mãos de Deus é que fazem diferença, não é aquilo que você tem nas suas mãos que vai fazer diferença, mas é o que você tem nas mãos de Deus que faz a diferença. Terceiro, que as suas atitudes trazem esperança para o mundo. Continuando aqui, que as atitudes certas, elas trazem a cura completa. Jesus ele não faz meia obra. E por último, Jesus ele supera a ordem legal das coisas. Jesus pega o que é impuro e transforma em algo puro, 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 puro. Então, aquele que se fez pecado por nós, ressuscitou dos mortos para me salvar eternamente. Apocalipse 3:5 diz que ele vai nos vestir com vestes brancas e puras. Imagina esse dia quando Jesus chegar e ele falar, vinde, meus filhos, hoje eu quero transformar vocês em meros mortais, em eternos, puros, santificados comigo. Sabe, eu não sei se essa palavra ela mexeu com a sua estrutura, porque ela mexeu com a minha estrutura, ela mexeu com aquilo que eu precisava ouvir. Muitas vezes eu não tenho tomado as atitudes certas em cima daquilo que Deus espera que eu faça, sabe? Eu preciso entender que o céu ele é reativo, primeira coisa. Segunda, que não importa a posição que eu ocupo hoje, eu preciso reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Terceiro, eu preciso entender que os meus recursos, eles não fazem diferença se não estiverem nas mãos daquele que pode fazer grandes coisas. Um outro aspecto que a gente anotou aqui é que as nossas atitudes,
elas trazem esperança. Penúltima coisa, as nossas atitudes, elas atraem a cura de Deus, e não é uma cura mediana, é uma cura completa. Deus, ele transforma todos os aspectos da sua vida. Então eu te pergunto, quais as respostas que você precisa hoje em Deus? E por último, Jesus, ele quebra a ordem legal das coisas, ele transforma o que é impuro em o que é puro. Então, entrega as suas mãos nas mãos de Deus hoje, a sua vida nas mãos de Deus hoje. E ele pode fazer grandes coisas, amém? Queria orar por você, você pode abaixar sua cabeça. Pai, eu oro hoje, Pai, por cada pessoa que está assistindo essa palavra. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um, Jesus, um espírito de coragem, um espírito de realmente tomar as atitudes certas que precisamos, Pai, para que o Senhor faça grandes coisas em nós. Nós entregamos nossos recursos nas Tuas mãos e te dizemos, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Pai, eu te peço que hoje, Deus, o Senhor possa pegar essas pessoas, Pai, que se sentem longe do Senhor, que se sentem distantes do Senhor, Pai, e ensiná-las, Pai, que a atitude delas se voltarem para Ti, o Senhor não vai desprezá-las, Jesus. Porque o Senhor está preocupado com os nossos corações. E um coração que chega para o Senhor de maneira contrita e arrependida, o Senhor não despreza. Pai, eu oro por cada um também que nunca declarou o Senhor como Senhor e Salvador, que hoje está me assistindo. Se você hoje nunca fez isso, eu oro por você, para que você reconheça o Senhor como seu Senhor e Salvador. Escreve o nome deles no livro da vida, Jesus. E que nós possamos entender que o céu, ele vai reagir ao nível das atitudes que nós tomamos hoje. Nos dê ousadia, fé e intrepidez para tomar as atitudes corretas, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado por sua presença, obrigado por ter ficado até aqui comigo. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas. Marca aí no seu calendário. E domingo, agora, nós temos um culto especial no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook, Igreja IDEF, às 19 horas. Um grande abraço e até a próxima.